Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série E será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 2, Preparados para a Vinda Secreta de Cristo. Autor André Dong. Título da semana 1, Seguindo a Estrela da Vinda do Senhor. Segunda-feira. Ler com oração Isaías 45, versículo 18, que diz: Assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. No princípio criou Deus os céus e a terra. O título desta semana é Seguindo a Estrela da Vinda do Senhor. Nesta mensagem veremos alguns pontos importantes para nosso viver cristão, tais como o pano de fundo da criação, a rebelião de Lúcifer e a recriação de Deus, a expectativa de Deus de que sua vontade seja feita na igreja, a pregação do Evangelho do Reino pondo fim ao caos, o verdadeiro conhecimento da palavra que nos leva à prática, a palavra profética como uma candeia que brilha em lugar tenebroso e vai brilhando até que o dia clareie, isto é, até a vinda do Senhor, a estrela da manhã associada ao nosso estado de vigilância e, por fim, essa estrela também como o galardão dos vencedores. Antes de começarmos exatamente o segundo capítulo do Evangelho de Mateus, convém apresentar o pano de fundo que precede esse Evangelho. Como visto no volume anterior desta série do Alimento Diário, além de falar do Reino de Deus, o Evangelho de Mateus nos apresenta um título peculiar deste reino, o Reino dos Céus. Nesse sentido, nosso encargo não é apenas estudar esse Evangelho de maneira tradicional e sistemática, mas focar o reino dos céus, que está intimamente ligado à vontade de Deus. Assim, para falar sobre o reino, precisamos remeter-nos ao começo de tudo, à criação de Deus, quando os céus e a terra foram criados. Tudo foi criado a partir do Senhor, por meio dele e para ele. Sendo assim, tudo também um dia voltará para ele, porque de fato pertence a ele. Devemos, sob essa perspectiva, ter clareza de que todas as coisas estavam conectadas com Deus. Ele era o centro de tudo, o centro e a circunferência, a qual representa Deus e todas as demais coisas ligadas a ele. No primeiro versículo de Gênesis lemos: No princípio criou Deus os céus e a terra, capítulo 1, versículo 1. O princípio marca o fator tempo, criado por Deus. O reino de Deus, entretanto, é de eternidade a eternidade. Para ele não há tempo. Não é como hoje, que estamos dentro do tempo. O reino de Deus vai de eternidade a eternidade. No próximo versículo, todavia, lemos que a condição da terra criada por Deus sofreu uma mudança. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Assim, entre o primeiro e o segundo versículo houve um problema. Trata-se da rebelião de Lúcifer, um querubim que Deus havia criado muito belo, como sinete da perfeição e muito formoso. Esse acontecimento está bem descrito em Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao 15, e em Ezequiel, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 19. Por meio dessas referências bíblicas, podemos concluir que, por causa de sua formosura, Lúcifer se orgulhou. Ele não estava satisfeito com a posição em que se encontrava, mas queria ser igual ao Deus Altíssimo. Por isso, Deus o julgou e arrojou para a terra. Lúcifer, entretanto, usurpou a terra que lhe fora delegada. Ele, por causa de sua rebelião, deveria ter devolvido a Deus o que lhe fora confiado. Esse, sem dúvida, é um detalhe muito importante.
ele usurpou a terra. Baseado nessa usurpação, no 4º capítulo do Evangelho de Mateus, quando Satanás tentou a Jesus, lemos, versículos 8 e 9, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Retomando o 2º versículo do 1º capítulo de Gênesis, vemos o julgamento de Deus sobre a terra. No início desse versículo temos: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Essa sentença pode ser mais bem traduzida para: a terra, entretanto, se tornou sem forma e vazia. Se você considerar melhor, verá que Deus não criaria uma terra desse jeito. Uma terra sem forma, uma terra caótica, uma terra de confusão e trevas, águas de morte cobrindo toda a superfície. A terra descrita nesse versículo está em oposição ao que o Senhor declarou no livro do profeta Isaías. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Capítulo 45, versículo 18. Logo percebemos que o caos e as trevas são as consequências da rebelião desse arcanjo que Deus arrojou para a terra. A rebelião de Lúcifer envolveu 3 criaturas. Inicialmente ele mesmo, que por causa de sua presunção passou a ser Satanás, o adversário de Deus, e Diabo, o acusador. Envolveu também a 3ª parte dos anjos que o seguiram, os quais se tornaram os principados e potestades. E, por fim, envolveu os seres terrenos da primeira criação, que chamamos de criaturas pré-adâmicas, os quais foram influenciados por Satanás e se rebelaram juntamente com ele. Uma vez julgados por Deus, perderam seus corpos e se tornaram os demônios, passando a habitar as águas. Contudo, a principal consequência dessa rebelião foi a desconexão de Deus por parte da criação. Como falamos, todas as coisas criadas por Deus estavam conectadas com Ele. Deus era o centro e a circunferência, e tudo estava voltado para Ele. Por causa da rebelião de Satanás, houve uma desconexão de Deus. E quando há desconexão de Deus, você sabe o que acontece? Acontece caos, confusão e desordem. Como vimos, o tempo teve início em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e terminará, conforme descrito pelo apóstolo João, em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, que diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ó Senhor Jesus! Aqui vemos o início de outro ciclo, a Nova Jerusalém, que indica a eternidade futura. Vejamos o gráfico a seguir a fim de ter maior clareza acerca desses 2 extremos. A eternidade passada e a eternidade futura, com o tempo entre elas. Logo depois da eternidade passada, temos a primeira circunferência, que indica a era dos patriarcas. A segunda se refere à era do povo de Israel. A terceira é a era da Igreja, e a 4ª era diz respeito ao reino milenar, depois é a eternidade futura. Este período de tempo no qual estamos começou com os patriarcas e se estenderá até o reino milenar. Todavia, o que deve chamar nossa atenção é o reino dos céus, que é o assunto desta série do Alimento Diário intitulada E será pregado este Evangelho do Reino. Que reino é esse? O reino dos céus. O reino dos céus é constituído de 2 eras. A da Igreja, que é chamada a Era da Realidade do Reino dos Céus, e a da manifestação do reino dos céus, ou seja, o reino milenar. O reino dos céus é onde se cumpre a vontade de Deus. Tudo o que Ele prometeu e desejou. O Evangelho de Mateus, por exemplo, relata desde o nascimento de Jesus, o Rei do Reino dos Céus, até sua segunda vinda, a manifestação do Reino dos Céus. Querido leitor, que o Senhor, ao longo das palavras desta série do Alimento Diário, derrame sua graça sobre nós,
a fim de extrairmos o mais importante para a sua igreja nestes dias. Pergunta de hoje: o que é mais importante no estudo do Evangelho de Mateus? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.